Bem, pessoal, a presidente está pedindo que eu faça assim, alguns comentários a respeito da publicação desse ofício, tá certo? Então, em termos práticos, tá certo? Em termos práticos, esse ofício está dizendo que foi feito por um parecerista, que é esse doutor José Xavier Lopes, que é um consultor, tá certo? Então, nesse ofício que ele encaminha, tá certo? Ele ratifica a posição, ele aconselha, tá certo? E ratifica a posição de manutenção da cobrança naquele decreto, tá certo? Ou seja, aquele aumento que foi realizado em relação aos impostos e taxas, de acordo com a orientação desse consultor, a Prefeitura Municipal de Pentecoste, ele está mantido, tá certo? Ou seja, não houve um atendimento à demanda que foi gerada por parte dessa casa, assinada por mim e por mais 10 vereadores, tá? Bom, isso cabe muita interpretação, tá certo? Especialmente do campo jurídico, porque a alegativa que foi utilizada pelo consultor, tá certo? Ele utilizou um termo do direito tributário, que é o preço público, o que a nosso ver, tá certo? Não cabe, tá certo? Nessa etapa, embora, tá certo? Embora a gente tenha convicção, tá certo? De que existe essa manobra por parte das administrações. Não estou falando específico aqui, tá certo? Já que isso já aconteceu em outros estados e outros municípios. De qualquer forma, tá certo? O que a gente ainda continua fazendo e continua ainda tentando articular, tá certo? É que ela novamente repense, continue no propósito de repensar o decreto, tá certo? Porque acima de tudo, aí a gente provavelmente, na próxima sessão, nós vamos trazer uma série de embasamentos legais, porque acima de tudo, esse aumento que foi realizado, tá certo? Por mais insignificante que seja, de R$ 2 para R$ 5, isso compreende um aumento de 150%, o que pelo Código de Defesa do Consumidor é um aumento, isso aí se torna uma prática abusiva, tá? Então isso fere o Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Além disso, ainda existe a questão do estudo em maior profundidade até do direito administrativo, tá certo? Porque o preço público é uma modalidade onde há celebração de um contrato, uma espécie de contrato entre o poder público e quem tá usufruindo do serviço, tá? Então, nós precisamos estudar isso um pouco mais a fundo, tá certo? Eu mesmo amanhã devo estar indo à Fortaleza, tá certo? Em busca de um parecer de um jurista, tá certo? Para que a gente, na próxima sessão, né, a gente mostre isso a vocês, aos colegas vereadores, tá certo? Dê uma resposta, né, à sociedade de Pentecoste, tá certo? Em relação a essa questão, né, e ainda nos posicionando claramente contrários à manutenção da cobrança, tá certo? Nós ainda continuamos na mesma posição, mesmo com esse parecer, tá, encaminhado pela Prefeitura Municipal de Pentecoste. Então, assim, a gente continuará nessa batalha, tá certo? Na tentativa de que sejam revistos esses aumentos, especialmente pelo valor, tá certo? Não o valor em si, de R$ 2 a R$ 5, por exemplo, das bancas, mas sim em relação à questão da abusividade dos processos, tá? Então, nós vamos continuar nessa batalha, nós continuamos com o mesmo entendimento, tá certo, anterior, né? ainda da abusividade das taxas, tá certo? Ainda da ilegalidade da cobrança, né? Então, a próxima sessão, nós vamos trazer um outro parecer, e aí quem vai trazer esse parecer sou eu. Claro que todos nós, enquanto cidadãos, nós podemos emitir qualquer que seja o parecer, tá certo? E com certeza nós vamos para o embate, na tentativa de sensibilizar, não é brigar, tá certo? Mas ir para o embate, na tentativa de convencer, tá certo, o poder público municipal para que reveja a sua posição. Porque afinal de contas, nós estamos passando por uma das maiores crises, tá certo, da história desse estado. Estamos no meio de uma seca sem precedentes, tá certo? E no meio de uma seca sem precedentes, os preços que estão sendo praticados no mercado estão exorbitantes. Então, um litro de feijão por R$ 7, por R$ 8, um quilo de tomate por R$ 5, por R$ 6, tá certo? Mediante a essa problemática toda, né, ainda vem uma insensibilidade que é aumentar as taxas,
tá certo, com esse valor. Então a gente ainda continua nessa posição, confiando que a prefeita ela possa, tá certo, repensar novamente esse posicionamento, né, e que assim, dê uma resposta favorável, dê uma resposta positiva a nós vereadores, mas acima de tudo, dê uma resposta positiva à população do município de Pentecostes, especialmente a população regulada por esse decreto, são os feirantes, são os permissionários de pedras lá no mercado, de pensões, de boxe, entre outros. Uma parte, secretário. Pois não, vereador Zé Xandão. Que vocês deixassem bem claro, assim, que tem os feirantes aí, se eles devem pagar, porque eu acho que o